Você também faz planos, anota seus objetivos, suas metas, cria um checklist diário pensando em começar a beber 2 litros de água por dia, por exemplo, fazer mais exercício, comer mais frutas e salada, ler um livro por mês. Só que aí chega o final do dia, chega o final da semana, o final do mês, o final do ano e você percebe que não conseguiu colocar boa parte desses hábitos em prática. E não é por falta de vontade. Você realmente pensa em começar a fazer todas essas coisas, com real intenção de cumpri-las. Mas parece que algo sempre acontece no meio do caminho e te tira do foco. Ou você simplesmente é engolido pelas tarefas do dia a dia e quando se dá conta, o dia já se foi, a semana já se foi e você se vê mais uma vez obrigado a deixar para começar na próxima segunda-feira. Você já passou por uma situação como essa? Ou será que só eu já vivi isso? Por que será que mesmo com vontade de mudar, com vontade de fazer diferente, parece que na hora de colocar as coisas em prática, sempre tem algo empacando, sempre tem algo te impedindo? Como se na hora em que você está ali escrevendo os objetivos, tudo parecesse muito fácil e plausível. Só que na hora de executar o plano, na hora de realmente fazer acontecer, tudo parece complicado demais e nada se encaixa na sua rotina. Sobre essas e outras questões, nós vamos falar nesse episódio de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Carol, personal trainer, e o objetivo desse podcast é te trazer reflexões sobre o hábito de se exercitar. E se você ainda enxerga esse estilo de vida saudável como algo muito difícil de pôr em prática, seja bem-vinda ao podcast Treina a Mente, onde vamos falar sobre vida ativa de um jeito diferente. E o nosso tema de hoje é como criar hábitos que funcionam. E eu já vou iniciar partindo do pressuposto que você entende a importância de estabelecer hábitos saudáveis. Sim, porque existe um grupo de pessoas que acreditam em fórmulas milagrosas, que acreditam que existe um método rápido e eficiente para transformar as coisas do dia para a noite, que acreditam que cirurgias plásticas, medicações são o melhor caminho para conquistar os seus objetivos sem esforço nenhum. E normalmente essas pessoas são aquelas que dizem assim: se eu pudesse faria uma lipo para emagrecer e não precisar mais fazer exercício nem dieta. Normalmente essas pessoas são aquelas que consomem tudo que vem na internet dizendo: perca 10 quilos em um mês tomando esse chá. Compre esse gel redutor e perca medidas em 7 dias. Aí tá lá a foto de uma pessoa bem obesa e depois de tomar o chá ou passar o gel redutor, a foto de uma pessoa com a barriga tanquinho. Até parece piada, né? Mas você sabe que existem muitos desses produtos com promessas bizarramente irreais, como essas rolando por aí. E se existe quem venda, é porque existe quem compre. Talvez você já tenha sido uma dessas pessoas e se foi, não se envergonhe, ok? É natural do ser humano buscar atalhos, buscar caminhos mais confortáveis e imediatos para chegar a algum lugar. Mas eu estou pressupondo que você já passou dessa fase e que você já entende que não existe nenhum método milagroso que substitua a atividade física, a boa alimentação e a boa qualidade de sono. E só abrindo um parênteses rapidinho aqui, eu não estou dizendo que nenhum desses produtos que vendem como milagrosos, ou até mesmo as cirurgias plásticas, medicações, procedimentos estéticos não servem para nada. Esses recursos podem sim ajudar quem está no processo de emagrecimento ou de qualquer outro objetivo estético. As cirurgias como, por exemplo, a lipo, quando feitas com um profissional qualificado e responsável no momento certo, podem sim te dar um ótimo resultado. As medicações para obesidade estão aí para te ajudar a chegar lá. Os cremes e esses outros tratamentos estéticos também podem funcionar super bem para melhorar na textura da sua pele, por exemplo. Enfim, esses produtos e procedimentos estéticos não são vilões, não são o problema em si.
O problema é como algumas pessoas consomem esses produtos e procedimentos, acreditando que eles substituem a base. E qual é a base? Exercício regular, boa alimentação e sono de qualidade. Querer usar esses recursos acreditando que eles servirão como substitutos do seu esforço, acreditando que eles vão tornar desnecessário o seu cuidado com os seus hábitos diários, é a maior mentira que alguém pode contar a si mesmo. Porque definitivamente nenhuma promessa de resultados rápidos e radicais é realista. Então, eu estou aqui considerando que você que talvez já tenha ouvido os episódios anteriores ou que tenha chegado aqui pela primeira vez, curioso, curiosa, pelo título desse episódio mesmo, já tenha passado dessa fase. E não acredite mais nessas bobagens de métodos milagrosos para emagrecer, para definir e blá blá blá. E que você já tenha a consciência da importância, já tenha consciência do quão fundamental é criar bons hábitos, hábitos saudáveis, que te levam de verdade para o resultado que você quer ter. Não do dia para a noite, mas de forma definitiva e consistente. Finalizando então essa longa introdução, vamos ao que interessa, que é entender de uma vez por todas qual é esse caminho para construir os hábitos que realmente funcionam. Como fazer os hábitos se encaixarem na sua rotina na prática. Como deixar de só anotar objetivos ano após ano, semana após semana, sem conseguir cumpri-los nunca. Vamos entender o que você pode fazer para que esses hábitos saudáveis realmente se incorporem na sua vida de uma forma automática. Afinal de contas, um hábito nada mais é do que uma ação que você pratica de forma automática, sem precisar passar por aquele processo de tomada de decisão exaustivo. Como quando você está aprendendo a dirigir, por exemplo. Nas primeiras aulas, você pensa, eu nunca vou ser capaz de fazer isso tudo sem pensar. Você gasta muita energia prestando atenção em cada ação, em cada movimento, entendendo como o carro se move, ganhando a noção de espaço. Esse exemplo do aprender a dirigir é excelente para você entender que sim, é possível tornar qualquer coisa na nossa vida um hábito, desde que haja treinamento. O que faz uma pessoa sair dessa forma de dirigir apreensiva para dirigir de uma forma natural? A repetição, o treinamento. Se você começar a fazer as aulas na autoescola, faz lá 2, 3 semanas de aula e aí você desiste. Depois de 6 meses você volta e faz mais algumas aulas, desiste de novo. Aí você volta depois de 2 anos. A direção não vai se tornar fácil e automática na sua vida desse jeito. Você precisa realmente se esforçar nesse começo para passar por esse período difícil e até um pouco chato, porque o início das coisas normalmente é chato mesmo. Parece que todo mundo já domina aquilo, só você que não. Mas se você persiste e não abandona esse início difícil, você vai aos poucos percebendo que, opa, hoje eu não deixei o carro morrer. Hoje eu consegui passar melhor na lombada. Hoje eu fiz a curva com mais naturalidade. E assim, aos poucos, a direção vai se tornando automática para você. Até que chega aquela hora que você já dirige conversando com alguém, que você já consegue dirigir ouvindo uma música, um podcast, entende? Com os hábitos saudáveis funciona da mesma forma. Você vai passar no início por aquela fase de achar difícil e talvez um pouco chato, mas se você não desistir, vai perceber que aos poucos as coisas vão se automatizando. Até que vai chegar aquele momento em que você não pensa mais em ir à academia. Quando dá a hora do treino, você simplesmente vai vestindo a roupa, calçando o tênis, pegando a garrafinha d'água e indo. Se você não desistir nesse início chato, vai chegar um momento em que você já passa direto no supermercado pelo corredor das bobagens, sem nem notar as prateleiras com as porcarias, como se elas fossem invisíveis para você. Você já vai direto para o fundo do corredor, onde estão os produtos mais naturais, a comida de verdade. Se você não desistir nesse início, você vai conseguir chegar naquele momento onde o seu corpo te avisa a hora de deitar para dormir. Que você percebe que tem um ciclo de sono profundo, uma noite realmente restauradora e acorda no dia seguinte descansado.
Essa automatização de todos os hábitos saudáveis é possível sim. E agora eu vou te contar quais são os 4 passos para você conseguir fazer isso. Nós vamos usar como base um livro que eu já mencionei aqui em algum outro episódio, esse aqui, Hábitos Atômicos. Eu vou deixar o link dele na descrição aqui do episódio. Para quem quiser ler completo, vale muito a pena. Mas eu já vou resumir boa parte do conteúdo dele aqui agora, começando pelo título. O que são hábitos atômicos? Hábito, como já comentamos, é uma ação executada regularmente, algo que já faz parte da sua rotina de forma automática, como por exemplo, escovar os dentes assim que acorda. Costuma ser o primeiro hábito, né, de todo mundo, do dia de todo mundo. E atômico é uma quantidade extremamente pequena de alguma coisa. E o autor traz aqui também do dicionário um outro significado que é a fonte de uma imensa energia ou poder. E o que isso significa e por que é importante começarmos por entender com profundidade esse conceito de hábito atômico. Porque muitas vezes nós criamos a ideia totalmente equivocada de que para se ter resultados efetivos, precisamos fazer coisas muito grandes. Precisamos dispor de muito tempo, de muita energia, de muito dinheiro. E isso não é verdade. As mudanças acontecem pelo acúmulo de hábitos atômicos, de hábitos extremamente pequenos, mas realizados com constância. Eu vou abrir um paralelo aqui para contar um ótimo exemplo que eu lembrei de algo que eu vivi há pouco mais de um ano. Quase 2 anos já. Já já nós voltamos a focar aqui no livro, tá? Os assuntos estão interligados, na verdade. Esse exemplo vai ser muito bom para começar a desmistificar essa ideia que nós temos intrinsecamente de que precisa de muito tempo, de muito dinheiro, de muito recurso para conquistar os resultados. Vamos lá. Eu gosto bastante de assistir podcasts na televisão pelo YouTube. E um dia, por um acaso, eu não estava procurando nada sobre esse tema, mas apareceu ali na TV, na tela, e eu achei interessante, resolvi assistir. Um podcast com uma moça chamada Jéssica Câmpara. Inclusive, ela não sabe disso, né? Porque ela não sabe nem da minha existência. Mas ela foi a grande responsável por me incentivar a começar esse podcast. Por quê? O podcast dela é exatamente nesse modelo. Ela não tem convidados, é só ela falando. Ela é do meio acadêmico, ela veio do meio acadêmico, né? Então é praticamente uma aula que ela dá. Praticamente não, é uma baita aula que ela dá. E eu sou muito suspeita a falar porque eu adoro o podcast dela. Se chama Mais Que Finanças e como o próprio título já sugere, finanças é a área dela. Enfim, eu sempre tive essa ideia, essa vontade de fazer algo desse tipo. Um bate-papo trazendo assuntos que eu vejo que são recorrentes entre as pessoas que estão tentando sair do sedentarismo. Que são problemas que se repetem, que são as mesmas histórias, os mesmos relatos contados por praticamente todas as pessoas que têm essa dificuldade em começar a fazer exercício, sabe? No decorrer desses quase 14 anos trabalhando no ambiente de academia, porque antes de ser personal, eu fiz também meu estágio em musculação e também trabalhei como recepcionista, promotora de vendas em academia. Então, foram inúmeras pessoas que eu já vi, que eu já conversei, que passaram pelo meu caminho nas academias no decorrer de todo esse tempo, e eu ouço sempre as mesmas histórias, os mesmos relatos, os mesmos problemas. Eu vejo as mesmas dificuldades entre quem não gosta de fazer exercício. E para muitas pessoas diferentes, eu já disse as mesmas coisas, repetidas vezes, mas muitas vezes mesmo, porque muitas delas me traziam as mesmas questões. Então, essa vontade de ajudar quem não gosta de se exercitar, trazendo esses assuntos que tanta gente se identifica, já era uma vontade que eu tinha há muito tempo, mas eu não sabia muito bem como fazer isso. Na verdade, eu tinha uma crença de que eu ainda não tinha recursos suficientes para fazer isso acontecer de verdade. Eu tinha aquela ideia de que um podcast precisava ser feito em um estúdio, com câmera profissional, com convidados, entrevistados. E quando eu achei o podcast da Jéssica, me acendeu uma luz sobre como trazer os assuntos sobre atividade física sem precisar de toda essa estrutura, de todos esses recursos, porque ela estava entregando um conteúdo incrível
que realmente mudou o meu olhar para a vida financeira da água para o vinho, e ela estava fazendo isso de uma forma muito simples. Então, eu vi que também poderia trazer os assuntos que eu acredito que são valiosos para as pessoas que buscam uma mudança no estilo de vida, para as pessoas que querem se tornar pessoas mais saudáveis, sem precisar de todos esses recursos, de toda essa estrutura, de todo esse dinheiro que eu achava que era necessário. E que, na verdade, isso eram somente as minhas desculpas, as minhas justificativas que estavam na minha cabeça para não sair da minha zona de conforto. Então a Jéssica, apesar de não saber, foi responsável por me incentivar a criar esse canal. E se você quer aprender sobre comportamento financeiro, quer melhorar o seu comportamento financeiro, vá correndo também, quando acabar esse episódio aqui, né, claro, vá também ao podcast dela. Ele se chama Mais Que Finanças, tem no YouTube e tem aqui também no Spotify. Mas o que eu quero falar sobre o que eu aprendi no podcast da Jéssica é que, primeiro, quando eu vi que o conteúdo dela era muito rico, era realmente muito bom, eu pensei, eu vou maratonar esse podcast. Eu comecei a assistir então lá do primeiro episódio. Já tem mais de 200 episódios postados e eu cheguei na metade agora há pouco, no 100 e pouco, essa semana que passou. Mas lá em 2024, quando eu comecei a assistir e eu fui maratonando de um a um desde o primeiro episódio, ou seja, eu dediquei muito tempo para consumir esse conteúdo, eu não tinha todo esse tempo disponível, todo esse tempo sobrando, entende? Em 2024, eu já trabalhava pra caramba e o episódio do podcast dela tem mais ou menos 1 hora de duração. Eu não tinha tanto tempo livre assim. Só que naquele ano, eu ainda trabalhava presencial na academia. E eu ia e voltava pedalando, em torno de 20, 25 minutos para ir, mais 20, 25 minutos para voltar para casa. Eu costumava pedalar nesse trajeto ouvindo música no fone de ouvido. Então, eu simplesmente decidi trocar o conteúdo que eu ouvia nesse caminho pedalando, que eram as músicas, por um episódio do podcast. Então, eu escutava metade na ida e a outra metade na volta para casa. Quando chegava em casa, ele já estava quase terminando, faltando ali alguns minutinhos, e assim eu incluí na minha rotina ouvir pelo menos 3 episódios por semana. Quando eu fiz isso, eu ainda não tinha lido esse livro aqui, O Hábitos Atômicos. Eu li ele a primeira vez, se eu não me engano, em janeiro de 2025. Mas isso que eu fiz de otimizar o tempo que eu já ia de qualquer forma gastar pedalando até o trabalho, acoplando uma outra atividade, que é ouvir o podcast, é uma técnica que o autor traz aqui no livro, de acoplar uma atividade que você já vai fazer de qualquer forma, no meu caso era o pedalar, com outra que você consegue fazer simultaneamente. Então, no seu caso, que eu imagino que esteja em busca de evoluir o seu nível de atividade física, de desenvolver hábitos mais saudáveis, e se você está aqui, significa que você acredita que o nosso conteúdo pode te ajudar nesse processo. Você pode, por exemplo, criar o hábito de escutar um episódio aqui sempre que for limpar a casa, ou até mesmo no caminho até o trabalho, como eu fiz por bastante tempo com o podcast da Jéssica. Hoje eu não trabalho mais presencial, mas eu ainda vou à academia para treinar musculação. Então, eu ainda escuto o conteúdo dela na ida e na volta da academia e até durante o treino às vezes. Então, vamos guardar esse ponto sobre o acoplamento de tarefas para falar mais a fundo daqui a pouco, junto com outras técnicas que o autor do Hábitos Atômicos também traz aqui no livro. E o segundo ponto, ainda sobre o que eu aprendi no podcast da Jéssica, que mudou completamente a minha vida financeira, foi entender que de nada adianta ter conhecimento sobre finanças, saber como administrar o orçamento, saber sobre investimentos, se não houver o domínio comportamental no dia a dia. Ou seja, não adianta conhecer as teorias, mas não ter controle das minhas ações, escolhendo gastar com coisas que eu não preciso quase que diariamente. E desde então, eu adicionei no meu calendário a tarefa diária de não gastar com o que eu não preciso. Que na verdade nem é uma tarefa que eu preciso fazer a mais. É só uma coisa que eu preciso deixar de fazer. Pegou a dica aí?
Às vezes, para você chegar mais perto do seu objetivo, você não precisa adicionar algo a mais na sua rotina. Você precisa tirar algo que está na sua rotina. Deixar de fazer algo que te atrapalha. Pega essa dica e pensa sobre algo que você pode apenas tirar do seu dia a dia, que já vai te ajudar no seu objetivo. E quem é a minha aluna na plataforma Calendária sabe que eu disponibilizo um modelo de calendário personalizado para a aluna escrever ali qual é o seu objetivo do mês e agendar os seus compromissos de treino e de outros hábitos relacionados à saúde. E eu também uso esse mesmo calendário. Nele eu tenho 4 tarefas diárias que são fazer alguma atividade física, me alimentar bem, ler ou ouvir algum podcast ou assistir alguma videoaula. E a quarta atividade que eu adicionei, com base no podcast da Jéssica, é não gastar com o que eu não preciso, não comprar coisas que eu não preciso. Quando eu cumpro essas 4 tarefas, eu marco com um adesivo verde aquele dia no calendário. E quando eu não cumpro qualquer uma dessas 4 tarefas, eu marco com um adesivo vermelho aquele dia no calendário. Exatamente como eu ensino as minhas alunas lá da plataforma a fazerem também. E o dia que eu não cumpri alguma das atividades dessas 4 tarefas, eu marco com um marca-texto qual delas eu não cumpri. Porque assim, no final do mês, eu tenho uma visão real do quanto eu consegui progredir com os bons hábitos e eu posso avaliar exatamente em qual ponto eu tive mais dificuldade. Mas eu estou dizendo tudo isso para destacar que ouvir o conteúdo da Jéssica e aprender com ela sobre desenvolver uma análise das finanças partindo do meu comportamento e não somente dos números em si, me fez entender que era somente um hábito atômico que eu precisava fazer diariamente. Eu entendi que eu só precisava deixar de gastar com coisas que se enquadravam no meu dia a dia como desejo e não como necessidade. E então, antes de passar o cartão para fazer alguma compra, agora eu tenho o hábito de pensar: eu preciso disso ou eu só quero isso? E na maioria das vezes eu deixo de consumir aquilo que não era necessário e isso me gera uma baita economia no final do mês. E é claro que sim, às vezes eu vou comprar mesmo sendo só um desejo e não uma necessidade. Às vezes eu vou colocar o adesivo vermelho lá no meu calendário naquele dia porque eu resolvi comprar só pelo desejo. Mas agora eu faço isso de uma forma consciente e não mais de uma forma automática. Entende? Não se trata de não errar nunca mais. Se trata de não transformar o erro em um hábito que você nem percebe que tem. Agora vamos só puxar um pouquinho esse tanto de exemplo financeiro, né, para exemplos na nossa área, na área da saúde. Vamos pensar nos 3 pilares que eu citei anteriormente: atividade física, alimentação e sono. Na atividade física, não vamos falar ainda sobre treino, vamos falar sobre uma atividade comum do dia a dia mesmo. Por exemplo, subir escadas. Se você mora ou trabalha em algum prédio onde normalmente tem a opção de subir de elevador ou de escada, você já percebeu que é quase automático as pessoas esperarem o elevador, mesmo quando precisam subir poucos andares? Lá mesmo, nessa academia onde eu trabalhava presencial, tinha escada e elevador para 2 andares. E eu mesma quase sempre esperava o elevador, que era muito lento, inclusive, ou seja, não fazia o menor sentido. Até que um dia, o meu ex-coordenador passou por mim e perguntou: por que você está parada esperando o elevador? Eu não esperava por essa pergunta, porque era uma atitude tão automática para mim, e eu respondi: porque eu estou adiantada. E lá as pessoas só subiam as escadas quando estavam atrasadas. Não tinham paciência de esperar o elevador, justamente porque o elevador era muito lento. Então, quando se estava atrasado, era melhor ir de escada. E eu também agia assim, como todo mundo fazia. Eu só subia pela escada se estivesse atrasada. Caso contrário, estava eu lá sempre esperando o elevador lento para subir 2 andares. Até que depois desse dia que ele me fez essa pergunta, toda vez que eu entrava na academia eu pensava: por que ficar esperando o elevador? Se eu sei que quanto mais atividade física eu fizer no meu dia, melhor é para minha saúde, não faz sentido eu evitar subir 2 andares de escada. Muito pelo contrário,
Esse deveria ser o meu automático, sempre ir pela escada. E então, depois desse dia, sempre que eu entrava na academia, me policiava em ir pela escada e não mais ficar ali parada esperando o elevador. Entende? É um hábito atômico, uma pequena atitude do seu dia a dia, uma escolha diferente daquela que você já está acostumado a fazer, diferente daquela que todo mundo faz. E esses hábitos somados é que vão trazer mais qualidade de vida para o seu dia a dia, muito mais do que qualquer método milagroso que você siga isoladamente. No exemplo da alimentação, se você tem aquela mania de beliscar as coisas mesmo sem estar com fome, igual quando eu passava o cartão sem necessidade daquela compra, você pode pensar, eu preciso mesmo comer isso agora? Ou eu só quero comer porque eu tenho o costume de estar sempre mastigando alguma coisa quando vou assistir TV, por exemplo. E no exemplo do sono, se você acorda às 6 da manhã e sabe que para ter as 8 horas de sono, você precisa dormir até as 10 da noite. E é claro que você pode ter uma rotina que hoje não te permita ter essas 8 horas de sono. Quando estamos estudando e trabalhando, por exemplo, ou se você é mãe de um bebê pequeno, mas isso são fases passageiras. Digamos que você não esteja em nenhuma dessas fases. Você poderia dormir por volta das 10 da noite para acordar às 6 da manhã, mas não faz isso porque tem o costume de assistir TV até tarde. Se você começar a pensar analiticamente ao passar das 10 horas e você ter o impulso de abrir a Netflix, será que eu realmente vou me beneficiar mais assistindo um episódio do que me esforçando para dormir mais cedo? E com isso ter uma noite de sono de mais qualidade? Inclusive, quem tem esse hábito de assistir TV até mais tarde e precisa acordar cedo no dia seguinte, normalmente quando acorda mal-humorado e arrependido de ter ido dormir tão tarde na noite anterior. Se você passa por isso, com certeza se identificou com essa sensação, porque eu já passei muito. Então, pensar antes. Será que isso é mesmo mais importante do que a minha noite de sono? E essa resposta você já tem? Se questionar sobre essas coisas vai te ajudar a criar um hábito atômico que ao longo de um período vai trazer muita diferença na sua rotina. E eu acabei fazendo mais uma introdução, mas agora sim, vamos entrar no conteúdo do livro e nos 4 passos que vão te levar a construir hábitos que funcionam. O primeiro passo é: torne o hábito claro. Primeiro de tudo, você precisa entender quais são os seus hábitos atuais. Então, se você é daquelas pessoas que dizem que não tem uma rotina, que não tem hora para nada, o primeiro passo é anotar durante uma semana completa tudo o que você fizer, do início até o final do dia. Eu já dei essa dica aqui em outro episódio também, e aqui no livro o autor reforça a importância de ter conhecimento sobre a sua rotina atual, porque é a partir do que você já faz hoje que você vai começar a estabelecer as pequenas mudanças. Então, o primeiro passo, se você é uma pessoa que não tem consciência plena da sua rotina, é anotar no final do dia tudo o que você fez, desde a hora que acordou até a última hora do dia antes de dormir. Depois disso, você vai avaliar a sua realidade atual, pega 2 marca-textos de cores diferentes e nessas anotações separa o que você fez no decorrer do dia, que é um bom hábito, e o que você fez no dia, que é um hábito que você quer mudar. E a partir disso, você vai olhar e pensar em uma mudança mínima para começar a praticar. Por exemplo, você anotou com um marca-texto de hábitos ruins que você quer mudar o hábito de usar o soneca do despertador, porque isso te faz sempre levantar atrasada e você nunca tem uma manhã com calma para fazer as coisas e, consequentemente, isso atrapalha todo o decorrer do seu dia. Então, o hábito que você quer construir é levantar assim que o despertador toca. Esse hábito precisa estar claro para você. Então você precisa modular o seu ambiente, criando um contexto favorável para que o estímulo desse hábito seja relevante. Nesse caso, por exemplo, o que você pode fazer é deixar o celular relativamente longe da sua cama e mais próximo do banheiro, no caminho do banheiro.
para que ao tocar a primeira vez o despertador, você precise levantar para desligar e já ir se direcionando ao banheiro. Entende? Um exemplo na alimentação. Se você tem o hábito de chegar do trabalho e beliscar algumas bolachas, por exemplo, ou qualquer outro tipo de alimento não saudável que fica ali à sua vista, antes do jantar, substitua esse alimento que fica visível em cima da mesa ou da sua bancada por uma fruteira que fique igualmente visível. Aqui no livro, o autor traz na página 80 o exemplo de um estudo que fizeram em uma lanchonete de um hospital, onde eles tinham a intenção de fazer as pessoas diminuírem o consumo de refrigerante e aumentarem o consumo de água. E para isso, eles fizeram uma pequena mudança estratégica na posição dos produtos, deixando as garrafinhas de água em lugares mais visíveis, em mais lugares, as garrafinhas mais aparentes. E depois de 6 meses de estudo, eles avaliaram que isso realmente aconteceu. As pessoas compraram mais água e menos refrigerante, só pelo fato da água, que é o hábito bom, estar mais visível, mais claro do que o refrigerante, o hábito ruim. Então, a importância de modular o seu ambiente, de usar o estímulo visual para que você realmente veja, literalmente veja o hábito que você quer construir, é fundamental. E o passo 2 para criar hábitos que funcionam é torne o hábito atraente. Na página 107, o autor traz o exemplo de um homem que era engenheiro e precisava emagrecer. Para isso, ele criou um mecanismo para interligar uma tela a uma bicicleta ergométrica, onde ele estava criando o hábito de pedalar. O autor chamou essa técnica de empacotamento de tentações, porque a tela da bike serviria para ele assistir a Netflix, que era algo que ele já tinha como hábito, o que certamente iria competir com o hábito de pedalar. Então ele criou esse sistema onde o que ele estivesse assistindo na Netflix só rodaria naquela tela se ele estivesse pedalando. E assim ele acoplou uma tarefa que ele queria fazer, que era assistir a Netflix, com a tarefa que ele precisava fazer, que era pedalar. E é claro que nem todo mundo é engenheiro, nem todo mundo vai ter essa mesma chance de fazer igual. Isso foi somente um exemplo. Mas se você parar para analisar a sua rotina de forma analítica, você pode também encontrar uma brecha para fazer esse empacotamento de tentações, acoplando uma atividade que você já deseja fazer com alguma que você precisa fazer. E um outro ponto bem relevante também nesse passo de tornar o hábito mais atraente é ter o apoio das pessoas próximas a você, da sua família principalmente, os que moram na mesma casa. Se você mora sozinho, mora sozinha, ótimo, isso é mais fácil modular. Mas se você mora com outras pessoas, é válido pedir ajuda para que elas te incentivem, na medida do possível, a construir esses novos hábitos. Se você é casado, mostrar para o seu parceiro, para sua parceira, que também seria ótimo para ele começar a praticar algum exercício e assim, se possível, vocês irem juntos. Entrarem em alguma competição saudável também, sobre quem não quebra a dieta, enfim. Criar e manter um novo hábito costuma funcionar muito melhor quando você tem ajuda de quem convive com você no dia a dia. E nesse ponto, também vale pensar sobre os seus círculos sociais, mesmo que fora de casa, com seus amigos ou colegas de trabalho. Aqui no livro, o autor traz uma frase muito interessante que é: nadar contra a corrente da sua cultura requer um esforço extra. Quando mudar os seus hábitos significa desafiar a tribo, a mudança não é atraente. Quando significa se encaixar, é muito mais. Quer dizer que quando você se encaixa nos costumes daquele grupo, daquela casa, isso é muito mais atraente do que remar contra a maré para fazer algo que não faz parte dos costumes daquele círculo. Se os seus colegas de trabalho, por exemplo, saem todos os dias para almoçar no McDonald's, que fica ao lado da empresa, é muito mais atraente você ir junto com eles do que ser o chato, ser a chata da turma que leva a marmitinha fit e almoça sozinho. Se suas amigas saem para beber aos finais de semana, é mais atraente sair com elas
do que ser o chato, ser a chata, que fica em casa porque quer dormir cedo para levantar cedo no dia seguinte e correr no parque em um domingo. Então essa frase aqui do livro significa que se você não consegue ou não quer mudar o seu meio social, você vai ter que fazer um esforço extra para conseguir mudar os seus hábitos. Então, à medida em que estiver ao seu alcance, se colocar em meios sociais que você tenha mais apoio das pessoas ao seu redor, é sem dúvida uma escolha que vai te ajudar muito. Você não precisa deixar de ir ao McDonald's com os seus amigos do trabalho, mas você também não precisa fazer isso todos os dias. Você não precisa abandonar as suas amizades que gostam de beber, mas você pode combinar com elas outros tipos de programas que não vão atrapalhar os seus objetivos de criar hábitos melhores. Ou até mesmo, você pode equilibrar esses programas criando novas amizades com pessoas que já fazem aquilo que você quer começar a fazer também. Entende? Enfim, e mesmo que você a princípio não tenha como mudar os seus ambientes, não tenha o apoio da sua família, digamos que você está sozinho nessa mesmo assim, faça o que estiver ao seu alcance para tornar os seus novos hábitos atraentes. Se vai fazer dieta, prepare marmitinhas de forma organizada, deixe o seu prato bonito. Esses dias eu vi uma propaganda de um potinho de salada com um compartimento para o molho, a coisinha mais linda. Eu só não comprei porque eu aprendi com a Jéssica, né, não gastar com o que eu não preciso, e eu já tenho outras marmitinhas, outros tipos de marmitinhas, então realmente eu não preciso. Eu não queria colocar a bolinha vermelha lá no meu calendário por causa disso, né? Então eu não comprei, mas eu fiquei com vontade de comer salada só de olhar para aquele potinho, que era muito bonito. Então, eu não estou te incentivando a sair por aí comprando tudo que você vê que acha bonito com a desculpa de que aquilo vai ajudar nos seus hábitos, ok? Tenha responsabilidade também. Mas se estiver dentro do seu orçamento, essas ferramentas como marmitinhas com compartimento podem ser muito úteis para deixar os seus hábitos mais atraentes. E mais um ponto importante que o autor traz aqui no livro, que vale chamar a atenção para ele também, é sobre a imitação de hábitos de outras pessoas. Nós costumamos imitar os hábitos de pessoas mais próximas, as pessoas que moram ou que trabalham com você, por exemplo. Costumamos imitar os hábitos da maioria, como eu fazia ao esperar o elevador na academia, em vez de subir as escadas, que eram somente 2 andares. E das pessoas poderosas e influentes, por exemplo, os famosos ou blogueiros, enfim. Sabendo disso, vale também pegar o seu dia a dia, depois que você anotar os seus hábitos, e entender o que no seu dia a dia você começou a fazer por imitação. E a partir disso pensar, será que essas coisas estão me fazendo chegar mais perto dos meus objetivos, ou seja, são hábitos saudáveis, ou será que estão me distanciando dos meus objetivos? São hábitos que seria melhor abandonar. Nesse ponto, então, busque analisar cada um dos seus hábitos atuais, identificando se são coisas que você faz por vontade própria ou por imitação de algum colega, de algum familiar, da maioria, ou imitação de alguma pessoa que te influencia, principalmente aqui no digital. E o que não for um bom hábito, procure substituir por algo melhor, tornando esse algo melhor um novo hábito claro e atraente. E eu acabei falando muito aqui e o episódio já está ficando muito longo, então eu vou separar esse conteúdo em 2 partes. O passo 1 e 2 ficaram nesse episódio e os que faltaram eu vou colocar no próximo. Mas já dando um spoiler, os passos 3 e 4 são: torne o hábito fácil e torne o hábito satisfatório. E enquanto isso, vai fazendo a sua lição de casa, mapeando quais são os seus hábitos atuais, quais deles você quer manter e quais você quer mudar. Se proponha a pequenas mudanças atômicas nesse início e transforme essas mudanças em hábitos claros e atraentes. Module o seu ambiente, faça o seu hábito ser visível, acople hábitos que você já tem com outros que você deseja construir. E na parte 2, no próximo episódio,
nós vamos falar sobre como tornar os seus hábitos fáceis e satisfatórios. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a construir uma nova perspectiva sobre os seus objetivos, que você tenha conseguido, por meio desse bate-papo, ampliar e aprofundar a sua visão sobre saúde, autoestima e qualidade de vida. Envia para alguém que você acha que também pode se beneficiar desse conteúdo. E se você chegou aqui pela primeira vez, faz a sua inscrição, que todo dia 1º vai sair um novo episódio, sempre trazendo temas que vão te ajudar a construir uma vida saudavelmente maravilhosa para ser vivida. Eu também ficarei muito feliz se você deixar um comentário aqui no episódio, me contando quais insights você teve com esse nosso tema de hoje. E por fim, para você que tem interesse em começar a fazer exercícios em casa, aqui na descrição do vídeo eu também vou deixar o link do meu programa Calendária, que é a minha plataforma de treinos em casa. Lá você terá aulas altamente didáticas para começar a dar os seus primeiros passos nessa vida mais ativa, com um método exclusivo onde eu te ensino como organizar o seu calendário para conseguir de uma vez por todas inserir os exercícios na sua vida para sempre. Um beijo e até o próximo episódio.